A notícia do IBGE, por que ela é maldosa? Porque ele fala de um crescimento de 11,5% em relação a 2022. Por que em relação a 2022? Porque em 2022 foi a retomada, houve a retomada da renda média. E por que 2022? Porque era o ano do governo do Jair Bolsonaro. Então, óbvio que a comparação ela é feita toda com o Jair Bolsonaro. Porque eles estão tão em mau prestígio que eles querem falar, olha como nós somos bons. Mas, se eles vão levar a comparação, prestem atenção nisso aqui. Peguem o caderninho de vocês e tomem nota. Porque isso nenhum jornalista falou. Porque ninguém teve a pachorra de sentar a bunda numa poltrona e pesquisar. Então, se você quer ouvir coisa à toa e vazia, você fica nos outros comentários. Mas aqui não. Aqui o buraco é mais embaixo, meus senhores e minhas senhoras. Se ela pega a comparação do aumento da renda média com 2022, para falar que deu 11,5%, essa é a primeira pilantragem da notícia. De 2022 até abril de 2024, foram-se 26 meses, correto? Correto. 2 anos e 4 meses. Então, o crescimento em 26 meses foi de 11,5%. Correto? Correto. O IBGE não está errado. Mas a gente tem que subtrair desse aumento da renda média o acumulado da inflação nos últimos 26 meses. E o acumulado da inflação dos últimos 26 meses, segundo o mesmo IBGE, soma um percentual de 10%. Que a gente tem 4,5%, 3,5% e 1%, que é o acumulado desse ano. Logo, senhores, 11,5% menos 10%, 1,5%. Esse foi o aumento de renda real do brasileiro, 1%. Mas isso não se fala, porque eu acho que as pessoas elas têm preguiça de fazer conta. Tem preguiça de fazer conta. Outra coisa, meus senhores, outra maldade dessa notícia. Porque o IBGE, né, ele comemora como se isso fosse uma conquista do bom governo Lula. Que de bom não tem nada. De bom não tem nada. Eu abri o relatório do IBGE, claro, porque eu não gosto de dar notícia falsa, não gosto de cornetar e acho que vocês merecem saber a verdade. Então, além do fato de que, descontado o IPCA acumulado dos últimos 26 meses, nós termos o aumento de renda igual a 1%, nós temos o seguinte: o aumento de renda, de salário do trabalhador, daquele que bate ponto, o aumento de renda dessa categoria foi de 7,2% com relação a 2022. Se o aumento do trabalhador foi de 7,2% e o acumulado da inflação dos últimos 26 meses foi de 10%, o trabalhador brasileiro, ele perdeu 2,8% da renda. Vocês compreenderam a porcaria que é esta notícia do IBGE? O trabalhador, aquele que recebe salário,
ele teve um aumento na renda comparada a 2022 de 7,2%. Está no próprio relatório do IBGE. Só que ele não desconta a inflação do mesmo período que ele faz a comparação. Então nós temos menos 0,28%. Tá tudo certo aí? Você está olhando preocupado? Está cansado? O Roberto está olhando preocupado aqui. Então ele teve uma queda da renda média. Ai, nossa! Então o trabalhador se fu. Sim, o trabalhador se fu. O trabalhador, ó, saleiro entupido no trabalhador. Porque é o próprio IBGE que diz que foi de 7,2 em relação a 2002, descontando o IPCA dos 26 meses, menos 2,8. O que puxou? Olha a sacanagem, minha senhora. Dona Maria, presta atenção. Como dizia o Ronaldo Golias. Presta atenção. Sabe o que puxou o cálculo do aumento da renda? Eu vou contar para vocês. Esse aumento recorde da renda, ele foi puxado pelos rendimentos provenientes de aluguel e arrendamento, que subiu. Aí vocês vejam. Eles não põem quanto subiu em relação a 22. Aí eles põem quanto subiu em relação ao ano passado. Governo Lula. Sabe quanto subiu o aluguel e arrendamento? Quase 20%. Tá no relatório do IBGE, Monamu. Mas o IBGE não tem vergonha na cara, porque este governo não tem vergonha na cara. Então, ora ele compara com 22 e quando não lhe convém, ele compara com 23. E quando você vê a composição dos aumentos de renda, você vê que tudo isso foi puxar. O único caso que, descontada a inflação dos últimos 26 meses, o trabalhador não saiu na pior, isto é, se você recebe Bolsa Família, se você recebe salário, se você é aposentado ou pensionista, se você é autônomo, a sua renda média, se descontado o índice da inflação acumulado dos 26 meses, você perdeu mané, não a mola. Os únicos que ganharam foram aqueles que são grandes, que são proprietários de imóveis. Real estate. Ah, mas o PT não era amiguinho do Sem Terra? Ah, mas o PT não quer lançar o Boulos, o invasor de propriedade privada para prefeito de São Paulo? Ah, mas essa turma toda não fez o L? Essa turma toda não estava feliz com o retorno do coisa aqui do Lula? Não estava todo mundo uriçadinho? Ai, o amor venceu. Porque se o Sem Terra é amiguinho do Lula, se o Sem Teto é amiguinho do Lula, a ponto de o Lula querer colocar um sem teto fajuto, um criminoso, só não é condenado. Mas para mim invadir propriedade privada é crime porque está no Código Penal. E se ele o faz, ele comete crime. Mas o Lula quer lançar um desse para prefeito de São Paulo. Então, abram seus olhos, MTST. Abram seus olhos, Movimento Sem Teto. Porque o que puxou esse aumento da renda, que a Glaze está toda assim, foi o valor dos aluguéis, que subiu 11,3%. Ou seja, subiu 19,3%. Mas aqui o IBGE só faz a comparação com 2023. Portanto, se eu for pegar o acumulado de um ano, eu vou ter
que o aumento da renda por aluguel, porque o acumulado de 2023 foi de 4,5 e o acumulado desse ano é 5,5. Quem tem imóvel para alugar e aluga, teve um real aumento de renda. Teve um real aumento de renda da ordem de 14%. Então o trabalhador teve uma queda da renda, menos 2,8%. Aposentado, pensionista, beneficiário de programa social também teve queda na renda, se a gente descontar a inflação. Mas só os grandes proprietários brasileiros, aqueles que ganham no aluguel e no arrendamento, tiveram um aumento real, descontada a inflação, na casa dos 14%.